Na nossa última aula, nós terminamos aí, não chegamos a concluir a parte de regência não, tá? A gente vai dar uma olhada ainda, não chegamos a trabalhar as regências de alguns verbos, são figurinhas repetidas não, né? Assistir, aspirar, avisar, nada disso não. Não. Tá, beleza. A gente vai introduzir isso aqui ainda. Mas na última aula, nós terminamos falando do uso dos pronomes oblíquos átonos, né? Vimos que o, a, os, as substituem o objeto direto, li, lhes substituem o objeto indireto, basicamente foi isso aí, né? Terminando olhando um pouco sobre o uso dos pronomes pessoais, eu e mim, esse tipo de coisa, tá? Bom, a gente vai entrar aqui num assunto agora muito abrangente, tá? Muito comum. Dá para fazer uma prova só sobre pronomes relativos. Tem relação com a regência, mas tem relação basicamente com todos os itens do seu conteúdo gramatical. Se no seu conteúdo gramatical estiver classes gramaticais, ele pode cobrar pronome relativo. Se estiver funções sintáticas, pode cobrar pronome relativo. Estrutura do período composto, também. Coesão e coerência textuais, também. Pontuação, também. Regência. Então, pronome relativo é um assunto que passeia por praticamente todos os itens do edital. Beleza? Praticamente todos os grandes itens do edital. A gente vai estudar aqui com foco na regência, tá? Porque é um assunto em que ele normalmente é cobrado, mas chamando a atenção aí para os detalhes sobre os pronomes relativos. Então, no primeiro momento, a gente vai atacar o pronome relativo que. Entre classes e funções, a palavra que pode ter pelo menos 15 nomes diferentes. Vou colocar aí 15 nomes diferentes, tá? Entre classes e funções. O bom é que o examinador que costuma cobrar classe gramatical da palavra que, normalmente fica em duas. Tá? Então, desses 15 nomes, normalmente o examinador fica com dois. Pronome relativo e conjunção integrante. Tá? Já elimina uma boa parte. Nós vamos ver outras funções aqui da palavra que, outras nomenclaturas para a palavra que. Nós vamos focar aqui no primeiro momento na condição de pronome relativo. Então veja, eu tenho ali dois períodos simples. Primeiro período, li o livro. Segundo período, o livro está esgotado. Você percebe que há um termo que se repete, tanto em um quanto no outro período. Nesse caso, é o livro. Eu vou somar estes dois períodos simples, transformar em um período composto, né? Já que vai haver ali duas orações, já que existem dois verbos, tá? Substituindo o termo que se repete por um pronome relativo. Então veja, li o livro está esgotado. Resultou no seguinte: o livro que li está esgotado. Bom, note o seguinte, ó. O termo que se repetia, que neste caso aqui é o livro, aqui aparece uma vez só. Por quê? Porque ele foi substituído por este que aqui. Este que está no lugar do livro. Em vez de dizer o livro que li está esgotado, eu posso, sem erro gramatical nem alteração de sentido, dizer o seguinte, ó. O livro o qual li está esgotado. Posso ou não posso? Posso. Se eu posso trocar a palavra que por o qual e suas variações, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, significa que aquele que é um pronome relativo. Então, troquei o que por o qual, significa que o que é um pronome relativo. Todo pronome relativo substitui um termo anteriormente mencionado a que se dá o nome de antecedente. Então, todo pronome relativo vai apresentar um
antecedente, tá? É a questão mais tranquila que você pode encontrar, às vezes nem tão tranquila, né? Mas normalmente é a mais tranquila. Qual é o antecedente do pronome relativo tal? Bom, pensa sempre no seguinte, né? Antecedente tem que vir antes. Não imediatamente antes, mas tem que estar antes, beleza? Então, se ele diz, por exemplo, que o antecedente do pronome relativo é uma palavra que está depois, já sabe que isso é falso, tá? Bom, a mesma coisa se verifica aqui, ó. Paula é a professora, Paula esteve aqui. Somei os dois, obtive o seguinte: Paula, que é a professora, esteve aqui. Você percebe que há um termo que se repete, tanto em uma quanto na outra oração. Na hora que eu somo os dois, o termo que se repetia aparece uma vez só. Por quê? Porque foi substituída por este pronome relativo, tá? Em vez de dizer Paula, que é a professora, esteve aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó: Paula, a qual é a professora, esteve aqui. Se eu posso trocar o que por a qual, significa que este que é um pronome relativo. Todo pronome relativo substitui um termo anteriormente mencionado, a que se dá o nome de antecedente. Beleza? Legal? Michuruca. Então veja, identifiquei o pronome relativo. Agora vou identificar que tipo de oração ele introduz. Veja, se você encontrou o pronome relativo, significa que necessariamente você encontrou a oração subordinada adjetiva. Por quê? Ó? Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, que pode ser de dois tipos. Ou ela é restritiva ou é explicativa. A primeira diferença básica entre as duas está na pontuação. A restritiva vem sem vírgulas. A explicativa, entre vírgulas. Então veja, uma coisa está presa à outra, tá? Uma coisa vem puxando a outra. Então veja, eu troquei este que por o qual. Sei então que ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, sei então que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Sei que existem dois tipos, a restritiva e a explicativa. A explicativa sempre vem entre vírgulas. Está entre vírgulas? Não, então ela é restritiva. Beleza? Isso aqui você pode encontrar, por exemplo, numa questão de pontuação. Ele pode cobrar de você o motivo pelo qual as vírgulas foram utilizadas aqui. Resposta: separar a oração subordinada adjetiva e explicativa. Pô, mas como é que eu sei que essa é uma oração subordinada adjetiva? Porque ela é introduzida por um pronome relativo. Como é que eu sei que este aqui é um pronome relativo? Porque eu pude substituí-lo por a qual. Como é que eu sei que ela é explicativa? Porque está entre, então uma coisa está presa à outra. Você encontra, para quem vai tentar, por exemplo, ou Polícia Civil do Distrito Federal, ou PF, você encontra em vários itens de SESP-NB, vários itens ridículos, trabalhando oração subordinada adjetiva. Itens do tipo: as vírgulas separam oração de natureza restritiva. Porra, muito michuruca. Se há vírgulas, a oração não é de natureza restritiva. A oração é de natureza explicativa. Porra, muito básico, né? E você encontra isso em vários itens de SESP-NB, tá? Encontra em várias bancas, beleza? Citando o SESP aqui que tem esse fantasma, certo e errado é muito difícil, tá? Às vezes não é tanto. Bom, vamos lá. Identifiquei, classifiquei a palavra aqui, né? Vi que tipo de oração o pronome relativo introduz. Vi a diferença existente na pontuação. Bom, eu vou poder aproveitar aqui o que já está no quadro, tá? Vou dizer o seguinte a você. Todo pronome relativo,
todo pronome relativo introduz, todo pronome relativo exerce uma função sintática, tá? Todo pronome relativo exerce uma função sintática na oração adjetiva que ele introduz. Tem que tomar cuidado com isso, isso às vezes pode gerar algumas cascas de banana. Na última prova da Polícia Rodoviária Federal, essa que houve em fevereiro, se não me engano, caiu uma questãozinha sobre isso, tá? Michuruca também, mas se o candidato não tiver atenção, pode acabar escorregando. Então veja, todo pronome relativo exerce uma função sintática na oração adjetiva que ele introduz. Tem que tomar cuidado porque nem sempre a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente. Às vezes, o pronome relativo pode exercer uma função sintática e o antecedente outra função sintática. Veja, preste atenção aqui. Se eu cobrasse de você, qual é a função sintática do pronome relativo que aqui? O que você me responderia? Sujeito. Boa, candidato. É isso que eu quero que você responda, mas não é isso que é. Bom, esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Veja, tira aqui a oração adjetiva. Tira a oração adjetiva. Trabalha com o que sobrar. Você vai ter o seguinte: o livro está esgotado. É isso ou não é? É. Se eu perguntar a você, qual é a função sintática de o livro? O que você vai me responder? Sujeito. É isso que você vai me responder. Sujeito. Legal. Aí qual é o detalhe? Bom, como o livro é sujeito e como ele é antecedente do pronome relativo que, o candidato desatento pode achar que o pronome relativo que exerce a mesma função do seu antecedente. Não. Eles estão em orações diferentes. O antecedente está nesta oração aqui e o pronome relativo está nesta oração entre colchetes. Por isso que eu desmembrei. Olha para lá, olha lá para o desmembramento. Qual é o sujeito de li o livro? Quem leu? Eu. Eu. O sujeito é o pronome eu. Identificável ali pela desinência do verbo. Qual é a função sintática de um livro? Quem lê alguma coisa. A função sintática de um livro é o objeto direto. Agora volta para cá. Qual é a função sintática do que aqui? É só você ver, ele não está substituindo o livro? Sim. Qual é o sujeito de li? Eu. É o mesmo, é por isso que eu desmembrei. É o mesmo, o sujeito aqui é o pronome eu. Eu li o quê? O livro. Se quiser, joga para frente ali, substituindo. Eu li o livro. Então, qual é a função sintática do pronome que aqui? Objeto direto. Tá entendendo ou não? Beleza? Então, ó, todo pronome relativo exerce uma função sintática. Essa função sintática nem sempre é a mesma do seu antecedente. O antecedente pode ter uma função sintática e o pronome relativo que ele está substituindo, outra. Tá entendendo ou não? Beleza? Pode ser que a função sintática seja a mesma. Olha pra cá. Eu tenho, Paula é professora. Função sintática de Paula aqui? Sujeito. Paula esteve aqui. Quem esteve aqui? Função sintática de Paula, sujeito também. Beleza. Vou lá para o desmembramento. Vou dizer a você qual foi a maldade que houve lá na prova da Polícia Rodoviária Federal. Uma questão desse tipo aqui. Ó. Paula, que é professora, esteve aqui. É certo? Errado, o examinador afirmou que o substantivo Paula era sujeito de é professora. Errado. Errado. Paula não é sujeito de é professora. Paula é sujeito de esteve aqui. Qual é o sujeito de é professora? O que? O que? E a maioria foi. Beleza, Paula é professora, Paula... Não. Paula, aqui eu tenho duas orações. Cada oração tem os seus termos da oração. Quem esteve aqui?
Paula é sujeito, tudo bem, beleza. Mas é sujeito de que oração? Esteve aqui, beleza. Aqui está substituindo Paula, não está? Legal, mas eu não tenho que falar que Paula é sujeito de é professora. O sujeito de é professora é este que aqui. Todo pronome relativo exerce uma função sintática. Bem como eu não posso dizer que o livro é objeto direto de li. Não é. O objeto direto de li é o quê? Tá entendendo isso ou não, Rosnara? Beleza? Legal? Legal? Tá. Então, ó, nós já vimos, já identificamos o pronome que com a condição de pronome relativo, vimos por que termo ele pode ser substituído, né? Se eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais, sei que ele é um pronome relativo, sei que todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, né? Que pode ser de dois tipos, sei também que todo pronome relativo exerce uma função sintática que nem sempre é a mesma função sintática do seu antecedente. Vamos pegar agora a parte semântica, tá? Da oração subordinada adjetiva. Mas o que vai ser sempre o sujeito? Um objeto direto? Negativo. Não, pode ser praticamente todos os termos da oração. Pode ser objeto indireto, entendeu? Pode ser complemento nominal. Vai exercer uma função sintática. O que você tem que fazer? Sim. O que você tem que fazer? Desmembrar, para saber qual é a função sintática dele. Ainda hoje aqui você vai ver outras funções sintáticas. Mas o que você precisa saber por enquanto? Todo pronome relativo exerce uma função sintática que nem sempre é a mesma do seu antecedente. Legal? Fechou ou não? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou colocar aqui como observação, tá? Vamos ver a diferença semântica. Foi a única que fez isso, né?
Bom, gente, um outro tipo de detalhe que você pode encontrar também numa questão de pontuação. Então, é muito comum em questões de pontuação se deparar com o seguinte tipo de questão. Ó. Marque a opção em que a inclusão ou retirada das vírgulas acarreta alteração de sentido. Muito comum. Se você identificar uma oração subordinada adjetiva, saiba que quando você mexe na pontuação, necessariamente você vai alterar o sentido. Transformou uma oração subordinada adjetiva restritiva em explicativa, ou uma explicativa em restritiva, sempre vai acarretar a alteração de sentido. Pode até ser que naquele momento ali você não consiga perceber a diferença de sentido existente. Pô, não consigo ver diferença nenhuma aqui, não interessa. Se ele faz uma afirmação para você, né, que a mudança na pontuação da oração subordinada adjetiva, e é normalmente isso que ele diz, né, altera ou não o sentido, sempre vai alterar, tá? Por quê? Então eu coloquei aqui para você, ó. A transformação da oração subordinada adjetiva explicativa em restritiva. Como é que eu transformo uma explicativa em restritiva? Retirando as vírgulas. Retirou as vírgulas, ela passou a ser restritiva. Deixou de ser explicativa. Ou vice-versa. Acrescentando as vírgulas a uma restritiva. Acarreta a alteração de sentido. Então, sempre vai acarretar a alteração semântica. Por quê? A oração subordinada adjetiva restritiva, como o próprio nome sugere, restringe, especifica, tá? A oração subordinada adjetiva explicativa pode tão somente explicar, dar uma informação adicional, uma informação acessória que vai poder ser retirada sem prejuízo ali para o entendimento do período, mas pode também generalizar, tá? Então, é o papel semântico das duas orações. Então, veja, nós temos aqui os brasileiros que gostam de futebol sofreram com a derrota para a Alemanha. Então, vamos por parte.
Eu posso trocar este que por os quais? Sim ou não? Posso. Eu posso trocar este que por os quais. Se eu posso trocar este que por os quais, significa então que este que é um pronome relativo, caso ele me cobre a classe gramatical da palavra que. Beleza. Sei que todo pronome relativo substitui um termo anteriormente mencionado, a que se dá o nome de antecedente. Sei que o antecedente daquele pronome relativo que é os brasileiros. Sei também que todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Tem que vir o adjetivo na frente, tá? Porque às vezes o examinador não vai usar esse nome todo. Às vezes ele cobra uma questão do tipo: marque a oração, marque a opção em que se verifica um termo, uma expressão com valor adjetivo. Ele pode cobrar de maneira geral. Com valor adjetivo, você pode ter um adjetivo, uma locução adjetiva, ou mesmo uma oração subordinada adjetiva. Então, esse nome é importantíssimo. Beleza? Legal. Então, se eu troco o que por os quais, sei então que ele introduz, sei que ele é um pronome relativo, consequentemente introduz uma oração subordinada adjetiva. Sei que existem dois tipos. Ou ela é restritiva ou é explicativa. A explicativa sempre vem entre vírgulas. Está entre vírgulas, então eu sei que ela é restritiva. Pronto, acabou minha análise morfossintática. Vou partir agora para a análise semântica. Quando eu leio ali, os brasileiros que gostam de futebol sofreram com a derrota para a Alemanha, o que eu posso entender por aquilo que está escrito ali? Só os que gostam de... Justamente. O que é restringir? Você retirar ali uma parte de um grupo. Então, vou entender o seguinte: existem brasileiros, alguns gostam de futebol, outros não gostam de futebol. Não estão nem aí. Então, a leitura que eu faço por causa daquela oração adjetiva restritiva é que somente os brasileiros que gostam de futebol, somente os que gostam de futebol sofreram com a derrota para a Alemanha. E eu posso inferir também o seguinte: os que não gostam não sofreram. Não sofreram. Então aqui, sem vírgulas. Sem vírgulas. Para aquele exemplo de cima. Somente. Agora, se eu venho e mexo na pontuação, põe uma vírgula depois de brasileiros, põe uma vírgula depois de futebol. Significa que eu transformei aquela oração subordinada adjetiva restritiva em... E significa que necessariamente eu alterei o sentido. Eu mexi na parte semântica. Necessariamente. Professor, sempre, tá? Sempre vai haver a alteração de sentido. E agora o que eu vou entender é o seguinte: os brasileiros que gostam de futebol sofreram com a derrota para a Alemanha. O que eu vou entender? Todos os brasileiros gostam de futebol. Consequentemente, todos sofreram com a derrota para a Alemanha. Tá? Então, neste exemplo, se eu não uso as vírgulas, somente. Se eu uso as vírgulas, todos. Tá entendendo ou não? Beleza? Então veja.